Mas você tem que estar disposto a navegar em águas profundas. Porque é isso que Jesus nos chama, para águas profundas. Porque quando Jesus tem um encontro ali com Pedro, que ele não pescou nada, ele diz, para ele levar o barco dele para águas fundas. E é lá que ele vai encontrar. Quero te dizer desta noite que o mundo, ele é profundidade, ele é imenso, ele é grande. Para nós ir fazer aquilo que Jesus ordenou. Ide por todo o mundo e pregar o quê? O meu evangelho. E nesta noite nós nos colocamos na posição aqui de Pedro em pescar, gente. E você tem um material. Quando a gente entrega o nosso barco, Jesus ele vai dar o material para a gente trabalhar. Mas o interessante é que quando Jesus avista ele, Pedro, porque Jesus ele poderia entrar no outro barco, mas Jesus ele entrou no barco de Pedro. Pedro precisava ter um encontro com Jesus. Todos nós precisamos ter um encontro com Jesus. E ele já estava lavando as redes. Lavar as redes significa que o pescador ele vai dar uma pausa no seu trabalho. Ei, mas Jesus não te chamou para você dar pausa no seu trabalho. A partir do momento que a gente põe a mão no arado, a gente não é digno de olhar para trás, porque se a gente olhar para trás, a gente não é digno de Cristo. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno de Jesus. Aquele que se alista no exército de Deus, ele não pode voltar atrás e nem se embaraçar com as coisas deste mundo. Às vezes a gente quer até dar uma pausa. Às vezes a gente quer, Jesus, hoje eu quero descansar. Ei, não é descanso para nós. Aqui é trabalho e é trabalho até que o mestre venha. Nós temos uma ordenança de fazer. Fazer o quê? Pregar. E nas passagens, você vê muitas vezes que Jesus ele entrava no barco para falar com a multidão. Em Mateus vai dizer que Jesus ele entrou no barco, ele vai falar do quê? Da semente. Um semeador saiu a semear. Semear o quê? A palavra de Deus. Nós somos semeadores da palavra de Deus. Nós somos semeadores da semente do céu, que é a palavra de Deus. Nós somos chamados para ser semeador nesta terra. Pedro ele teve esse chamado, mas toda vez que Deus chama o homem, é necessário. Eu estava lendo aqui, meditando. A primeira coisa que Pedro teve que emprestar para Jesus foi o barco. E a sua vida, a partir do momento que você entrega para Jesus, é como se fosse um barco também. Porque ele vai entrar, o Espírito Santo de Deus mora em nós, habita em nós. O nosso barco é a nossa vida. A partir de agora nós vamos permitir ser guiado por Jesus Cristo. Pedro teve essa entrega. Nós estamos entregando a nossa vida verdadeiramente a Cristo Jesus? Nós estamos permitindo que a gente mergulhe em águas profundas da palavra de Deus? É necessário ter 3 coisas para poder ter uma vida com Deus. A básica, o princípio de tudo. Entrega. Depois dessa que Pedro entregou, o Senhor diz, agora você vai nas águas fundas e lança a rede. Aí o Pedro fala, Senhor, eu trabalhei a noite toda. Nós trabalhamos, não pescamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou obedecer. Sobre a palavra de Deus nós temos que obedecer. Não é para ir? Tem dia que vai você e Deus, tem dia que vai ser você e Deus, e a gente não pode se acovardar. Nós não podemos dormir, porque a gente não pode estar disperso. Porque se a gente estiver disperso, a gente não vai ter como buscar alma para o reino de Deus. E naquele dia, o que teremos nós para apresentar?
Entrega, obediência e renúncia. Por quê? Porque a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, é Jesus que está no barco, então é Ele que vai conduzir seus passos. A palavra vai dizer que entrega, Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então não é mais você, não é mais você, é Cristo Jesus. O que é que Paulo fala em Romanos? Em Romanos, Jesus? Eu acho que é em Romanos, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então, o teu barco, a tua vida pertence a Cristo. E agora, obedecer. O que é obedecer? É fazer a vontade de Deus. É ouvir a voz de Deus e praticar aquilo que nos foi falado. Não é só de ouvir. Aquele jovem rico, ele sabia que ele tinha que obedecer pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas faltou alguma coisa ali. Faltou o quê? O amor. Irmão, sem amor é impossível chegar a lugar algum. Porque o amor é o combustível que necessitamos. Amor e fé. Amor e fé. Fé para você ir pregar o Evangelho de Cristo. E amor para você amar aqueles que você pregou para eles. É verdade. E obedeceu. Pedro obedeceu. Agora tem o quê? A renúncia. Por quê? Porque o interessante é que quando eles vão pescar, Pedro pesca, que o barco vem a pique, né? Quase afundando de tanto peixe que eles pescaram. Mas eles não foram concedidos de comer do que eles tinham pescado. Eles não comeram. Sabe por quê? Porque quando eles chegam, eles botam a pesca ali, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles deixam e seguem Jesus. Aleluia. Muitas vezes a gente vai pregar, a pessoa ela vai ouvir, vem o outro, vai regar. Você não vai ver aquele fruto. É verdade. Vem outro, não é isso que Paulo falava? Um plantou, um regou, mas o crescimento vem de Deus. Aleluia. Esse é o nosso dever. A gente vai pregar o Evangelho. Foi falado de chamado aqui desde o princípio do culto. Falou em João: endireitai a vereda para o nosso Senhor passar, endireitai os vossos caminhos. João Batista, ele obedeceu o chamado. Ele era o anjo que ia na face, ele ia à frente do Senhor, proclamando o Evangelho, proclamando Cristo, na verdade. Ele ia anunciando Cristo. Eis aí, quando ele chegou, ele diz: agora chegou. Agora o mestre chegou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. A palavra do Senhor em João 14:15 vai nos dizer: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Glória a Deus. Devemos ser o quê? Submisso a Deus. Jesus. O Senhor fala, a palavra vai nos dizer que o Senhor nos fez rei e sacerdote para o reino dos céus, para os reinos de Deus. Então não é homem, não é mulher, é reis e sacerdote, tem essa obrigação de anunciar a palavra do Senhor. Glória a Jesus. É árduo, irmãos. Pregar o Evangelho de Deus é muito bom, mas você vai encontrar espinhos no caminho. E esses espinhos não é nada mais, nada menos do que o ser humano. Nós somos espinhosos. É Jesus que nos ama com aquele amor perfeito, porque nós somos frágeis, nós somos de natureza difíceis. Então é Jesus que nos ama desta forma. É Jesus é o único que te olha, te vê como tu é, e mesmo assim Ele insiste em te amar todos os dias. Mesmo assim. E quando o homem tem um encontro com Deus, com Cristo, e entende isso, ele vai ver o amor de Deus por ele. E o amor de Deus é aquele que nos, é como se nos deixa despido diante de Deus. É o que tira toda a barreira, é o olhar de Cristo sobre nós. Porque a gente olha para si e vê
quão fracos somos e necessitamos de Jesus, desse amor. E é desse amor que o mundo precisa, irmãos. É desse amor e nós somos chamados para fazer. Aleluia. No mundo, o mundo é cheio de talento, mas você tem um dom. A partir do momento que você vem para Cristo, aquele talento que tu tinha no mundo vai virar dom. Irmão Vicente, ele louva, ele tocava, não sei, ele tem que usar. Pedro, ele não deixou de ser pescador. A palavra vai dizer que quando Cristo morreu e ressuscitou, Pedro ainda estava pescando. Ele voltou o quê? A velhas práticas. Ele voltou. Mas quando a gente vem para Cristo, a gente tem que deixar toda aquela tralha. A gente tem que abandonar. Isso se chama renúncia. Aquele velho homem não pode ser ressuscitado. Todo dia a gente tem que batalhar para poder matar o velho homem em nós a cada dia. E a palavra do Senhor em Isaías 29:13 vai nos dizer assim: esse povo se aproxima de mim com sua boca, me honra com seus lábios, mas os seus corações estão distante de mim. É necessário que o nosso coração esteja voltado para Deus. É necessário que Deus esteja comandando nossa vida para que a gente tenha esse amor para ir proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E eu quero te dizer, irmãos, que não é fácil, vocês sabem que não é fácil. Mas Jesus não falou que seria fácil. Ele falou que estaria conosco. Então Ele vai estar conosco nos ensinando. Ele vai estar conosco dando a capacidade de fazer o ID de Jesus. De seguir o próprio Jesus. Porque Ele é o novo e vivo caminho. Deus Santo. Glória a Deus. A palavra do Senhor em 1 João vai nos dizer. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e viver de maneira santa, justa e poderosa nesta era presente. É uma era difícil, irmãos. É uma era que o coração já está endurecendo. Ele não está endurecido, irmão. Os corações estão endurecendo. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o amor de muitos se esfriaria. Mas quem é que tem o amor? Aonde está esse amor? Irmão, só tem amor aquele que conhece a Deus. É aquele que Jesus guia os passos. A gente não sabe amar ainda verdadeiramente, porque nossa natureza ainda é terreno. Essa natureza não foi tirada de nós. Cristo vive em nós, mas a gente ainda habita nesse corpo que se chama carne. Deus. Então é Jesus que não vai nos guiar, nos ensinar a amar. Vai pedir Jesus para que a gente venha amar. Amar quem? Amar o próximo. Porque amar quem te faz bem é maravilhoso. Mas tu tem que amar aqueles que te maltratam. Tu tem que amar aqueles que te querem ver em ruína. E é esse que nós temos que amar. E para isso fomos chamados. Para pregar o Evangelho. A palavra vai nos retratar que somos como pequenos Cristo na terra. E se somos pequenos Cristo, o que é que Cristo fazia? Cristo, Ele veio pregando o Evangelho do céu, do reino. Aleluia.